Sejam bem-vindos à Terra 1 do Multiverso DC, eu sou o Fernando. James Gunn falou que não gosta de participações cameos especiais em filmes de super-herói, porque ele diz que isso, se não estiver junto da história, não faz sentido e não é legal. Uma fala um pouco controversa da parte dele, a gente vai falar sobre isso aqui. Tem o John Cena também falando sobre Pacificador da segunda temporada, mas lembrando que todos os dias aqui tem 2 vídeos, de manhã às 6 da manhã e um entre as 7 às 8 da noite. Segunda a segunda tem 2 vídeos todo dia. Aqui a gente vai fazer 2 vídeos no Natal e também no Ano Novo. Ó, o James Gunn falou sobre cameos em filmes de super-herói que não tem nenhuma importância para a história. Eu chamo isso de cameo porn, e tem sido um dos piores elementos dos filmes recentes de super-herói. Se um personagem está ali em um filme, ele precisa ter um motivo para estar lá em termos de história. Não me importa com participações especiais. Se for um vislumbre ou um momento, um easter egg, o que me incomoda é quando elas destroem uma história elegante ao inserir personagens que não estão lá por uma história que exige isso, mas por alguma outra razão. É um pouco controverso isso, porque as pessoas estavam falando que ele fez a participação da Liga da Justiça no Pacificador. Só que nesse caso, tem um contexto da Liga estar ali. Ela está sendo zoada desde o primeiro episódio. Ele zoou o Aquaman, ele zoou o Batman, ele zoou um monte de personagem. E aí no final ele continua e zoa o próprio Aquaman, ele zoa a própria Warner nessa cena. Porque quando a Liga chega, depois da batalha final lá e tal, a Liga chega e ele fala assim: vocês estão atrasados, seus idiotas. Que é tipo assim, o Pacificador falando isso pra própria Warner: vocês chegaram atrasado no mercado. Não à toa que agora a gente vai ter que remar até chegar ao fim dessa correnteza aí, porque a DC, de fato, ela chegou atrasada no universo super-herói, não conseguiu, e agora ela continua atrasada, porém ela vai criar outra coisa. Então acho que no Pacificador eu não concordo. Agora você pode falar, por exemplo, que ele colocou o George Clooney em The Flash. Ele que colocou ali a mão dos Zaslav, da Warner, não é o filme dele, então eu acho que dá pra ele se defender com isso. Mulher Maravilha em The Flash também não faz o menor sentido ela estar ali. Então por isso que ele falou no vídeo passado que não vão ser participações especiais. Não vai ser aquela coisa tipo assim: ah, você vai ver a Mulher Gavião porque no futuro ela vai aparecer. Não, ela já tá na história. O Guy Gardner está na história. O Authority está na história. O Senhor Incrível, Metamorfo fazem parte da história. Esses personagens vão estar ao longo da trama com o Superman. E é um filme do Superman. Cara, você vê muito isso nos quadrinhos, mas é tipo, direto você vê isso. Tem personagens que aparecem em capítulos. Então, sei lá, você tá com um quadrinho do Lanterna Verde. Capítulo 1 vai estar o Lanterna ali, o Hal e o John. Aí no capítulo 2 vai ter o Flash. Ele fica pelo resto da trama. Então isso é comum. Eu também não gosto quando aparece um personagem assim do nada, só para aparecer e tipo... Quer um exemplo? O pior, um dos piores exemplos, não sei se é o pior, mas um dos... Mulher Maravilha em Shazam Fúria dos Deuses. Tipo, cara, aquilo ali é uma vergonha alheia desgraçada, vocês não concordam? Mas é bom saber que no DCU ele não vai trabalhar essa parada. Senão, esses personagens podem ser adicionados muito raso, tá ligado? Se, por exemplo, você pôr um Metamorfo ali, ninguém vai se importar se você não der uma ênfase pra ele ali, algumas cenas, colocar ele no meio da trama. Aconteceu alguma coisa no roteiro porque o Metamorfo tava ali em um momento, sabe? Tipo, essas coisas que fazem mais sentido do que você propriamente pegar e ficar só adicionando por adicionar. Como a gente falou de Pacificador, o John Cena, ele foi questionado sobre a segunda temporada de Pacificador, né? Ele diz o seguinte: eu sei que eles estão mudando algumas coisas na DC, mas eu sei que James Gunn fez algumas declarações de que estamos fazendo a segunda temporada. O que ele diz, ele sempre faz. É aquilo, né? Eu só achei estranho o Pacificador não ser anunciado junto com esses 10 anúncios. Isso pra mim soa estranho, só que se você parar pra pensar, dá pra entender isso. Porque, por exemplo, se ele tá apresentando algo novo, não é mesmo? Tipo, ele tem que apresentar algo 100% novo. Então, tipo, se ele colocasse o Pacificador no meio desses anúncios, a galera ia falar: ué, que bagunça é essa? Então, ele vai introduzir essa série de uma maneira que ele falou que só no futuro a gente vai saber como. Estou curioso pra isso. Pacificador pra mim é a melhor série de super-herói. É um negócio muito foda que ele fez ali. Ele, tipo, provou nessa série que esse tipo de personagem, assim, ele domina, não é mesmo? Não nessa série, mas ele provou que ele entende super-heróis. Entende muito super-herói nessa série. Tem alguns diálogos muito bons nessa série. O Vigilante é um personagem incrível. O Vigilante, pra mim, ele é tipo o super-herói se ele existisse hoje, na vida real. Ele ia ser tipo o Vigilante. Ou o Batman do Robert Pattinson, que são 2 personagens que não são muito diferentes. Embora eles tenham tons completamente diferentes, eles não são muito diferentes uns dos outros. Então aqui eu penso que ele falar essas paradas todas me deixa um pouco aliviado, né? Agora, estamos falando de coisas aqui do DCU, do futuro e tal. A gente sempre tem expectativa que fala muito sobre o Superman Legacy, cruzando os dedos pra que tenha um elenco bom, pra que tenha um roteiro bom, pra que tudo dê certo, mas
Se liga no que o Zack Snyder falou. Ó, o Zack Snyder fala que continuaria com o Snyderverso se a Netflix possuísse os direitos. Ele fala o seguinte: se a Netflix possuísse os direitos dos personagens da DC do meu universo estendido, é claro que eu o faria, com certeza. O Zack Snyder fala muito em primeira pessoa, né? Eu faria. 1 minuto de silêncio em respeito ao fim do Snyderverso. Espero que você tenha entendido essa ironia. Você pode pular o vídeo 1 minuto pra frente. Peço pra você do outro lado da tela não fazer barulho em respeito às ideias patéticas desse universo, dessa tentativa de universo compartilhado. Isso é um bom sinal, na verdade. A gente não vai ver cenas igual a Mulher Maravilha em Shazam Fera dos Deuses, a Mulher Maravilha em The Flash, né? Porque a Warner percebeu ali que só os filmes dela deram dinheiro, é só o primeiro filme dela, né? O segundo nem tanto, também foi lançado na época de pandemia. Mesmo sendo um filme fraco, 84, eu acredito que se ele tivesse ido pro cinema ele ia fazer uma bilheteria, porque ele ia ser puxado pelo hype do primeiro. E na época não era todo mundo que falava mal desse filme, não era um filme que foi escrachado, foi mais escrachado pelos fãs, não é mesmo? Então provavelmente agora os personagens não vão ser personagens descartáveis, né, que você vai apresentar eles em filmes. Por exemplo, o Superman aparece no filme dele agora, no Superman Legacy, ele vai ser construído, ele vai ter um filme solo e tal. É muito improvável, pelo que o James Gunn fala, que esse Superman apareça, sei lá, no Authority pra fazer um cameo. É quando isso não tem sentido, no final pra falar alguma coisa, sabe? Tipo, espero que o James Gunn consiga, nesse filme, entrelaçar todos os personagens num roteiro bem redondinho pra que ele funcione. Quero muito ver a Mulher Gavião, como que vai ser o visual dela, se vai ser a Kendra mesma, Kendra Saunders, né, que é uma personagem muito legal. Quero muito saber aí como que eles vão fazer o visual dos outros personagens também. Se o ator do Metamorfo vai ficar forte, porque o Metamorfo, em todas as adaptações que ele aparece, nos quadrinhos também, ele é bem forte, e o ator é bem magrinho. Ou ele pode fazer uma versão um pouco menos, né, ou sei lá, tem a roupa do enchimento também, tem tudo isso. Vamos ver aí o restante da escalação de elenco em breve. Vai ter notícia aqui, principalmente nesses últimos dias, sobre o Superman Legacy. Deixa aí embaixo nos comentários a sua opinião sobre tudo isso. O que você achou de tudo isso? O que você achou do James Gunn falar isso aí? Se é controverso ou não da parte dele? Se é controverso, escreve aí embaixo. Deixa aí nos comentários a sua opinião sobre tudo isso, beleza? Tamo junto, até a próxima.